Então, vamos lá, pessoal. Vamos definir uma matriz na sua forma genérica, bem como os tipos de matriz que nós temos. Como disse aí, matrizes é um conteúdo do segundo ano do ensino médio e que também é visto de novo no terceiro ano do ensino médio. Geralmente cai aí no Enem, em vestibulares, a questões não de matrizes propriamente, mas sim de sistemas de equações que derivam das matrizes, beleza? Então, vamos lá. Uma matriz do tipo A, Mn, e aí M sempre será representado pela linha, N coluna, ok? Então, M é linha, né? Uma matriz de M linhas e N colunas. Será escrita genericamente da seguinte maneira. Então, nós vamos ter lá, matriz A, nós vamos ter o primeiro elemento, que é o A, primeira linha, primeira coluna. Então, veja, o A11, na matriz genérica, né? O que é uma matriz genérica? Só para você entender. É uma matriz que está sem número. Você tem que criar ela, por isso que a gente chama de genérica. Então, o A11 significa primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, sempre vai ser o primeiro elemento é linha e o segundo elemento coluna, né? Representando a linha e a coluna. Então, A1 é o elemento da primeira linha, primeira coluna. A12, aí você vai lá, primeira linha, agora já foi para a segunda coluna, tá, gente? Então, vamos entender aqui, ó. Linha, coluna. Fechou? Ó, linha, coluna. Aí nós temos o A13, que significa o quê? O elemento da primeira linha, terceira coluna. Agora, na segunda linha, nós vamos ter o A21. O que significa o A21 nessa matriz genérica? Significa o elemento da segunda linha, primeira coluna. E assim sucessivamente. Até chegarmos no AM1, que significa o M. Aí o M vai significar que é linha. Então, M linha, primeira coluna. O AM2, M linha, segunda coluna. AM3, né? Na forma genérica. M linha, terceira coluna. Até o AMN, que significa o quê? M linha, N colunas. Tá bom? Então, essa matriz genérica, ela pode ser representada da seguinte maneira. Matriz A, o elemento A e J, é uma matriz A e J. O que é A e J? É I, J, ésimo elemento, MN. O que significa o MN? É M linhas, N colunas, né? M por N, a gente costuma dizer, né? De M linhas por N colunas. Então, veja, o I e o J, que ele tá dizendo ali, ó, o que é esse I e J? O I justamente é a linha, né, que se representa a linha, o I, e o J representa a coluna. Mas nós chamamos de IJ, ésimo elemento da matriz, tá bom? Só você entender que o I e o J vai representar a linha em coluna e ela é formada por MN. O que é o MN? M linhas, N colunas. Valeu? Então, é isso, galera. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma matriz I linhas, né, J colunas, né, IJ ésmos elementos, e eu preciso montar essa matriz. Só que eu sei que essa matriz, ela é 3 por 3. O que é 3 por 3? Significa que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, lembra? Porque aqui é como se fosse, é o M e o N, como se fosse, não, é o M e N, tá bom? Na forma genérica. Então, como que eu vou montar essa matriz na forma genérica? Como que ficaria ela? Ficaria assim, ó. Eu trabalharia o A11, ela vai até a terceira, então, 3 linhas e 3 colunas. Então, veja, eu vou ter que ter 3, ó, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Por isso que ela é 3 por 3. A leitura nós fazemos assim. Então, eu vou ter o primeiro elemento, A11. O que é um A1? O I valendo 1 e o J valendo 1. É porque está na primeira linha, primeira coluna. O que é o A12? É porque está na primeira linha, segunda coluna. E o A13, primeira linha, terceira coluna. Tá bom? Então, genericamente, essa minha matriz 3 por 3, ela ficaria representada dessa maneira. Tranquilos, galera? É bem tranquilo o conteúdo de matriz. Você só tem que entender que o I e o J representam os elementos. E o I vai ser linha e o J coluna, tá bom? Que aí J é ésimo elementos. Essa é a nomenclatura. E que MN é a quantidade de linhas e colunas que vai ter a sua matriz, tá bom? Bom, então vamos aqui do outro lado. Se liga aí no seguinte. Feito essa
demonstração genérica da matriz, nós temos os tipos de matriz, né? E aí, é bem um comecinho aí do conteúdo de matriz, porque o que importa de matriz, tá, galera? É as operações. Primeiro, é você entender o que é uma matriz, né? A representação genérica, e segundo, a parte das operações. Mas vamos passar por aqui, então, para você entender certinho os tipos de matrizes que nós temos. Nós temos algumas. Então, a primeira chama-se matriz quadrada. Ó, o próprio nome diz. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que vai ter o número de linhas, vai ser igual ao número de colunas. Ou seja, o M vai ser igual ao N. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, no nosso exemplo. Aqui não é uma matriz 3 por 3, certo? Se ela é uma matriz 3 por 3, é porque vai ter o número de linhas, quantas linhas tem? 3. E 3 colunas, não é igual ao número de linhas igual ao número de colunas? Portanto, essa matriz do meu exemplo, ela é considerada uma matriz quadrada, tá? Não significa que ela tem que ser, por exemplo, outro exemplo, uma matriz 2 por 2. Ó, uma matriz 2 por 2 também é uma matriz quadrada. Qual a característica de uma matriz quadrada? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, é porque tem que ser 2, não, tá bom? Beleza? Então, identificado que é uma matriz quadrada? Então, beleza. Identidade. Uma matriz identidade, ela tem esse nomezinho aqui, ó, a gente chama de IN. O que é uma matriz identidade? É uma matriz cujos elementos da sua diagonal principal é 1. Então, por exemplo, se eu quero uma identidade 2, o que significa? Que é uma matriz que ela é 2 por 2. Tá bom? E 2 é porque é uma matriz 2 por 2, ou seja, duas linhas, duas colunas, ó. Duas linhas, duas colunas. E o que acontece nessa matriz? Ela vai ter a diagonal, olha aqui, ó, diagonal principal vale 1, por isso que ela é identidade. Beleza? E se ela fosse uma I3? I3 é porque é uma matriz identidade 3 por 3. Aí como que ficaria uma I3? Ficaria 1, né, 0, aí você vai colocar 0, 1 de novo, 0, 1, 0. Ou seja, eu vou completar aqui, ó. Deixa eu só fechar que ficou meio tortinho meu. Mas ela seria uma matriz assim, ó. Deixa eu só arrumar ela. Ó, veja, a diagonal vai valer o quê? 1. Essa aqui, ó, é uma matriz I3. É uma matriz que tem 3 linhas, 3 colunas e a diagonal principal vale 1. Vou melhorar a minha aqui para vocês, ó, é 0 e aqui é 1. Então, essa é característica de uma matriz identidade, tá, galera? Valeu? Bem tranquilinho. Matriz nula. O que é uma matriz nula? Não precisa nem falar, né? Todos os elementos valem o quê? 0. A gente escreve como 0n. nm, né? Pode ser que seja uma matriz nula 3 por 2 ou 2 por 2. Enfim, todos os elementos vão valer 0. Ok, galera? E por último, nós temos a seguinte situação. Quando que duas matrizes vão ser iguais? E aí eu não estou falando mais dos tipos de matrizes, e sim aqui uma observação, tá, galera? Duas matrizes são iguais, e aí vamos pegar aqui no nosso texto, veja lá. Duas matrizes são iguais, C e somente C têm o mesmo tipo e elementos iguais. Ou seja, aqui embaixo nós temos a leitura, ó, simbolicamente. A matriz A é igual à matriz B, essa setinha aqui, ó, essa flechinha, significa C e somente C é os elementos, né, da matriz A é igual aos elementos da matriz B. Tem que ser igual, senão não pode dizer que é igual. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui rapidinho. Veja, eu tenho uma matriz A, vamos supor que a matriz A é 3, 1, 5, 6, tá? Você tá vendo que é uma matriz 2 por 2. Por quê? Duas linhas, duas colunas. Essa matriz, para ser igual, ela tem que ser também 2 por 2, e ela é, tá vendo? Ó, duas linhas, duas colunas. Agora, se eu te perguntar, essa matriz aqui é igual a essa? Sim, porque se nós resolvermos aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, ó, 3, 1, 5, 6, que é a nossa A, e essa aqui é a nossa B. Se você pegar lá e resolver, 6 dividido por 2 vai te dar 3. 2 menos 1, 1. 5 vezes 1, 5. E 4 mais 2, 6. Olha lá, os elementos correspondentes são iguais? Quer dizer, o elemento da primeira linha, primeira coluna da A é igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna da B? E aqui eu tô falando que essa aqui é A e essa B, matriz A e B? Sim, são iguais, iguaizinhos. Portanto, eu posso dizer que essa matriz que eu chamei de A e essa que eu chamei de B, elas são duas matrizes iguais. Fechou, galera? Então, isso aí é um pouquinho de matrizes, uma parte introdutória do conteúdo de matrizes. Valeu? Espero que você tenha gostado. Curte aí o meu canal e tamo junto. Valeu, galera!